Boa noite, oitavo ano, polinômios. Pronto, polinômio, a diferença de um monômio para um polinômio é simples. O monômio é apenas um termo, foi o que vocês viram na última aula. Já o polinômio é quando tem mais de um termo, seja ele 2, 3, 4 ou até mais termos. Por exemplo, é lógico que ele vai apenas mudar o nome. Por exemplo, 2 termos, binômio, 3 termos, trinômio, 4 termos, polinômio, mas desde o binômio já é chamado de polinômio. Exemplo: 5x ao quadrado mais 2. Estou usando até os exemplos da página 75 do livro de vocês mesmos, certo? Então, ó, binômio, por quê? 2 termos. Um termo, 2 termos. Se eu tenho 2 termos, é um binômio que também é classificado como polinômio. Outro exemplo: 3x mais 2yt menos 3t. Ó. 3 termos. Um termo, 2 termos, 3 termos. Trinômio, que também é classificado como polinômio. E temos o polinômio que teria 4 termos. Qual a diferença dele? Só a quantidade de termos. Se tiver só um termo, monômio. Se tiver 2, 3, 4, já é classificado como polinômio. O grau de um polinômio é dado pelo grau do monômio, que tiver o maior. Ou seja, se eu tiver um polinômio 5x elevado a 5 mais 3y ao quadrado mais a elevado a 7. Como diz aí no livro de vocês, é o maior entre todos. Por exemplo, faço a junção. Qual o maior? 5, 2 ou 7. Então, sétimo grau, porque o 7 é o maior expoente. Só isso. Voltei. Então, ó, vocês vão observar o maior expoente e aí seria o grau do polinômio. Por exemplo, eu tenho 5, eu tenho 2, eu tenho 7. O maior é 7. Então, sétimo grau. Certo? João Paulo, se tiver mais de uma letra, se tiver 2, 3 letras, pode acontecer. Tipo, 5AB, 3Y4, 3A8, tá o número menor, 7, mais AX elevado a 5. Qual seria o grau desse polinômio? Aí eu vou olhar termo por termo, que é o termo do monômio. Por exemplo, eu vou olhar esse termo. Só ele. João Paulo, mas aí só o maior é o 4. Não. Do monômio não é o 4. Do monômio seria o que? A junção de todos. Então, o A não tem nada, eu sei que tem 1. Sempre tem que ter pelo menos 1 como expoente. Aí eu vou somar 4 mais 3, 7, mais 1 aqui, 8. Então aqui é do oitavo grau esse monômio. Já esse aqui, ó, só tem o A como letra. Lembrando, eu só olho o expoente da variável, da letra. Aqui, sétimo grau, porque tem um 7. E aqui eu tenho duas letras, ó. O A não tem nada, então 1. E o X tem 5. 5 mais 1, 6. Então o maior é o 8. Então seria do oitavo grau. Ou seja, eu olho monômio por monômio e o monômio de maior grau será também o grau do polinômio. Vou colocar outro exemplo. A2, B3, C4. D5, A3. A4, B5 e C3. Pronto. Como é que eu descubro? Eu vou olhar monômio por monômio. O que é um monômio? É só um desses. Um de cada vez. Aí aqui eu vou somar, ó, os expoentes. 4 mais 3, 7, mais 2,
9. Então, esse monômio é do nono grau. Agora eu vou olhar o outro monômio. 5 mais 3, 8. Esse aqui deu 8. Agora eu vou olhar o último. 5 mais 4, 9. Mais 3, 12. Esse monômio tem 12. Somei só o de cima. Qual o maior entre os três? 12. Então, esse polinômio é do 12º grau. Certo? Então, vocês olham monômio por monômio. Depois de observar cada um deles separadamente, olha qual é o maior. O maior será o grau do polinômio. Valor numérico de um polinômio. Na página 76. O valor numérico de um polinômio é quando você substitui a variável por um valor, seja ele qual for. Tipo, pegar um exemplo que tem aqui. X² mais 2x. E x ali 2, que tem lá na frente. O que é que vocês vão fazer? Quando é o valor numérico, só é substituir. Ele vai vir com variáveis, o polinômio, obrigatoriamente, né? E vai vir dando um valor para essa variável. No caso aqui, como eu só tenho a variável x, João Paulo, mas são semelhantes. Não são. Por que não são? Aqui é apenas x e aqui é x², então não são semelhantes. Onde tiver o x, vocês substituem pelo número 2. Aí vocês vão descobrir um valor numérico. Então ficaria assim, ó. No lugar desse x, coloco 2. Como ele está ao quadrado, repete. João Paulo, e as 2 em cima? É daqui, ó. Só vou repetir. Mais 2 vezes 2. Aí multiplico, que aí seria o valor numérico. 2², 4. Mais 2 vezes 2, 4. Que resultaria em 8. Só isso. Então, sempre que pedir o valor numérico, vai vir um número que vocês vão substituir pela letra e fazer o cálculo na expressão numérica normal. Ou seja, vocês vão eliminar todas as letras, colocar os valores que são dados a vocês. Após fazer isso, uma expressão numérica normal. Aí vem a regrinha. Primeiro potência ou raiz quadrada, em seguida multiplicação ou divisão e só por último adição ou subtração. Polinômio ordenado. Como se ordena um polinômio? Pelo grau. Geralmente vou colocar até um exemplo aqui, ó. Todos com a mesma variável. Pronto. Não está ordenado. Como é que se ordena? Pelo expoente. Eu vou olhar o expoente, o maior expoente. Geralmente a gente coloca na ordem ou crescente ou decrescente. Aí vai de acordo com o que pedir. Pode ser que ele peça na ordem, coloque na ordem crescente ou na ordem decrescente. Mas na ordem é simplesmente você observar os expoentes. 2, 3, não aparece nada nesse expoente. 1. Aí eu coloco minha ordem. Primeiro o maior, x², porque o expoente é 3. Em seguida, ao quadrado. Por último, apenas elevado a 1, que vai vir só um termo, geralmente. E por último, a parte que não tem variável, caso ela venha. Só isso. Coloquei em ordem. Como é que eu coloco em ordem? De acordo com o expoente. Eu coloco sempre o de maior expoente primeiro e vou a ordem decrescente, diminuindo. Só isso. Colocar outro exemplo para vocês. Esse eu acho que não tem no livro, vai ter não.
João Paulo, e aí, qual é o maior? Eu tenho 2 elevados ao cubo. Aí eu junto. Por quê? Porque são semelhantes, observem. Eu só posso, se forem semelhantes, eu posso juntar. Observe que é x ao cubo. Então eu posso juntar. Quando não tem nada aqui na frente, subtém-se que tem 1. Então eu junto. 2 mais 1, 3x ao cubo. Vocês viram que eu juntei esses dois porque eles têm a mesma letra e o mesmo expoente. Então, juntei os dois e formei 1. Agora eu coloco os outros na ordem. Primeiro esse, porque vem ao quadrado. Depois, 3x mais 8. Coloquei em ordem. Se a questão pedir na ordem decrescente, está na ordem decrescente. Se ele pedir na ordem crescente, aí eu iniciaria com 8, aí viria 3x, 2x ao quadrado, certo? Muito simples isso aí. Então, vocês vão ter para casa uma atividade simples. Seria da página 76 até a página 78. Até segunda-feira para entregar, certo? Então, página 76, só tem uma questão. Aí terá a página 77, que é uma página completa, e 2 questõezinhas na página 78. Então, boa sorte, bom final de semana. Até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo?